programa de hoje, nós iremos comentar, refletir sobre o tema do sofrimento humano, a experiência da fé no sofrimento e também o fato de que nesta semana a igreja celebrará, próximo dia 24 de junho, a solenidade de São João Batista. Para conversar conosco sobre estes temas, contamos aqui no programa Discípulos e Missionários com a presença do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Muito obrigado. É um prazer estar novamente com você, depois de um tempo em que não fazíamos mais juntos o programa por causa da Covid. Claro. Você não pegou Covid? Também não, graças a Deus. Que bom, eu também não, já estou vacinado, espero que todos vocês estejam bem e vamos continuando a lutar, a cuidar para que ninguém fique doente. E então, vamos conversar. Neste 12º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos leva a meditar sobre a realidade dos sofrimentos e tormentos que assolam a nossa vida, a nossa caminhada. O caso de Jó, na primeira leitura deste domingo, e também a situação dos discípulos de Jesus com a barca ameaçada pela ventania, são realidades que nos levam a refletir sobre as aflições, as dificuldades que enfrentamos na caminhada. Portanto, Dom Odilo, tendo em vista a realidade do sofrimento humano, algumas pessoas já fizeram reflexões sobre a realidade do silêncio de Deus. No sofrimento, parece que Deus se silencia, parece que Deus não escuta as nossas orações. Como é que o senhor vê isso? Que resposta nós devemos dar às pessoas diante do sofrimento e esse questionamento sobre o silêncio de Deus? Jó não é um personagem histórico, mas é um personagem fictício. Ele representa o homem fiel a Deus, que, no entanto, sofre. A pergunta é, o sofrimento não é para os maus apenas? Né? Por que o homem bom, o homem justo e até a criança, que é inocente, também sofre? Então, o sofrimento humano tem que ser explicado a partir de muitas vertentes. Não é simplesmente porque Deus castiga. Né? Não, atribuir imediatamente o sofrimento a um castigo de Deus é um equívoco muito grande. Né? Primeiramente, o sofrimento nem sempre é um mal. Né? Nem sempre é um mal. O sofrimento, muitas vezes, é parte do processo, né? Da vida, do crescimento e assim por diante, das escolhas, né? Dependendo das nossas escolhas, nós sofremos por elas, né? Então, o sofrimento não é sempre evitável e não sempre deve ser visto logo como um mal e, por outro lado, menos ainda, deve ser visto logo como um castigo de Deus. Então, eu diria, devemos amadurecer também diante do sofrimento e a encarar o sofrimento com aquela maturidade da fé, aquela serenidade da fé, que é própria do cristão. Mas é claro que existe sofrimento injusto, existe sofrimento que deve ser evitado, que pode ser evitado. Então, não estamos falando deste sofrimento que não deveria existir. É um sofrimento desnecessário, injusto e injustificado. E isso precisa ser superado e combatido. Agora, onde está Deus no meio do sofrimento? Esta é a pergunta: onde está Deus quando a gente está sofrendo? A resposta da Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, nos dá esta certeza: Deus não está longe, Deus está perto. E há muitas explicações. Então, bem, Deus nos prova, nos põe à prova, Deus nos educa, e às vezes a educação nos traz certos sofrimentos. Deus nos quer dar a oportunidade de crescer, de firmar, né, a nossa atitude, nossa posição. Por isso também a gente deve se confrontar com as dificuldades. Por outro lado, Deus nos deixa também sempre diante dessa situação. Nós somos frágeis, nós não somos Deus. Nós somos parte de um mundo precário. Nós também, nossa corporeidade é parte de um mundo precário que não é ainda o definitivo. E por isso
quando sofremos, nós somos convidados a crescer na fé, crescer na esperança e desejar aquela vida que Deus nos promete, em que todo sofrimento, toda dor, toda lágrima serão superados. Então, Dom Dilo, a resposta que nós devemos dar à realidade do sofrimento. É claro, existem sofrimentos que nos abatem profundamente, mas o senhor já está dizendo sobre essa questão de respostas de fé, ou seja, perseverar na oração, na vida da igreja, acho que a solidariedade em relação aos outros que sofrem também. Estas são respostas, atitudes que os cristãos devem ter frente ao sofrimento? Diante do sofrimento dos outros, com certeza, e do próprio sofrimento também, tanto assim que quando nós sofremos, nós compreendemos melhor o sofrimento dos outros. Quando nós sofremos, nós desejamos, nós precisamos muito que alguém, de alguma forma, nos conforte, nos console, nos estenda a mão, nos levante, né? Nos ajude. E a gente compreende que nós precisamos fazer isso com os outros e a gente acaba se tornando mais sensível, mais solidário também diante do sofrimento dos outros. Quem nunca sofreu não sabe o que é o sofrimento dos outros e também não sabe tomar atitude de ajuda aos outros que sofrem. A igreja, ela tem também na sua vida pastoral, na sua dinâmica pastoral, diversos movimentos pastorais que também manifestam essa compaixão de Cristo, bom pastor, médico, em relação aos sofredores, não é verdade, Dom Dilo? Sim, e ela o faz e deve fazer, né, a imitação de Jesus e por mandato do próprio Jesus. Quando Jesus envia os apóstolos, uma boa parte da missão que Jesus lhes dá é a missão de aliviar o sofrimento dos outros, né? Curar os enfermos, curar os cegos, os surdos, os mudos, quem não consegue andar, e assim por diante, consolar os aflitos. E Jesus pede para dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, acolher quem está sofrendo sem roupa ou sem casa e assim por diante, né? Então, boa parte da missão que Jesus dá aos discípulos, portanto, à igreja, é esta, de ser solidários com o sofrimento dos outros, ajudar a aliviar o sofrimento dos outros. Dom Dilo, na próxima quinta-feira, dia, portanto, 24 de junho, nós celebraremos a solenidade da Natividade de São João Batista, o precursor do Messias. São João Batista também é para nós cristãos, alguém que nos motiva, nos inspira a vivência concreta da fé, o testemunho da fé, também em forma de solidariedade com os sofredores. Sim, grande São João Batista. Lembrando que não é o martírio, mas a natividade, o nascimento de São João Batista que nós celebramos no dia 24. E lembramos, sim, que o nascimento de São João Batista é celebrado como, né, a antecipação da grande luz que nasce, que é Jesus Cristo, né? E o mundo se alegra porque nasce o precursor. É claro que São João Batista é exemplo também de quem, primeiramente, sofreu, foi firme no sofrimento, não se deixou bater, mas se alegrou com a presença de Jesus, até mesmo na visita de Maria Isabel, já antes de nascer, né, São João Batista já se alegrou com o encontro com Jesus, e a presença de Jesus depois na vida pública vai alegrar novamente São João Batista. Então, São João Batista, de alguma forma, de um lado, representa, sim, aquele que sofre, né, e sofria perseguições, etc. Do outro lado, alguém que se alegra na esperança e se conforta nessa esperança que não é vazia, que sabe que Deus socorre, né, que Deus está perto, e Deus não abandona quem nele confia. O programa Discípulos e Missionários, ele pode também ser acessado, pode ser assistido novamente através do nosso canal do YouTube, youtube.com/Play Canção Nova. youtube.com/Play Canção Nova, você pode procurar lá o programa Discípulos e Missionários e compartilhar também em suas redes sociais. Dom Dilo, o programa Discípulos e Missionários de hoje está chegando ao fim. Suas palavras de encerramento e a sua bênção. Pois não, com muito prazer.
E a gente convida vocês a viverem bem esta semana, que será também marcada pela festa bonita da Natividade, Nascimento de São João Batista, e lembrando os diversos aspectos importantes de São João Batista, precursor de Jesus, grande profeta, e conforme Jesus disse, o maior entre os nascidos de mulher, ou seja, Jesus mesmo proclamou João Batista como um grande homem. Olhando para ele, também nós tenhamos coragem de prosseguir, de testemunhar Jesus Cristo, de não nos abater com os sofrimentos e manter firme a esperança. Fiquem com Deus e com sua bênção. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.